Olá, meus amigos, boa noite. Que as bênçãos de Jesus envolvam os nossos corações em muita paz, em muita harmonia para o nosso coração. É uma alegria podermos estar reunidos virtualmente neste canal, falando pela Sociedade de Estudos Espíritas, Irmão Tomé, de Vitória, no Espírito Santo, com o objetivo nessa noite de podermos estudar, conversar um pouco a respeito do mentor espiritual dessa instituição. Vamos viajar nas páginas do Evangelho para podermos recordar um pouco a respeito do apóstolo Tomé. Para isto, nós rogamos a Jesus, a Deus nosso Pai, para que possa nos abençoar, possa nos envolver em suas vibrações de paz, a todos os lares aqui representados, a fim de que nós possamos dessa forma, juntos, conectados no ideal de paz e de tranquilidade, de harmonia, aprendermos mais um pouco a respeito do Evangelho de Jesus. Nós costumamos sempre dizer, ao falar sobre a vida dos apóstolos de Jesus, que é muito curioso, porque os apóstolos de Jesus, eles se parecem muito conosco, porque não eram espíritos perfeitos, eram espíritos escolhidos. Eram espíritos preparados para o trabalho, mas eles não eram perfeitos, porque se fossem perfeitos, hoje o cristianismo não seria uma das maiores religiões do mundo. Quando nós vemos um apóstolo que trai, um apóstolo que nega, um apóstolo que duvida, nós acabamos por nos projetar neles. E é por isso que nós seguimos a Jesus. Porque assim como esses primeiros seguidores tiveram as suas dificuldades interiores, os seus conflitos, e através do esforço, da boa vontade, da determinação, eles se transformaram, nós também, que estamos ainda imersos nas nossas debilidades, os nossos vícios e nas nossas imperfeições, também podemos fazê-lo. Mas hoje o nosso convite é para falar especificamente a respeito deste apóstolo. Tomé, ele também foi chamado Dídimo, que quer dizer gêmeo. Segundo consta em pesquisas históricas, este apóstolo foi o terceiro em idade depois de Simão Pedro. Todos nós sabemos que Simão Pedro, a pedra angular do cristianismo, era o apóstolo mais velho, e Tomé, na linha de escala da idade, ficaria em terceiro lugar. Ele não era casado, como a maioria dos apóstolos, e há poucos registros a respeito do seu passado, do ponto de vista histórico. Inclusive, a forma como ele foi chamado para se tornar um dos discípulos de Jesus. Não há no texto sagrado, na Bíblia, não há nenhum registro mediúnico e também histórico que nos narre onde, quando e como foi o chamado de Jesus. O fato é que em determinado instante da vida de Jesus aqui na Terra, ele cruzou o seu caminho com Tomé e, ao convidá-lo, ele aceitou o convite. Porque, segundo os benfeitores espirituais, todos aqueles que foram convidados por Jesus
e se tornaram seus apóstolos, nenhum deles pestanejou, nenhum deles parou para pensar. Todos eles aceitaram o convite e seguiram os passos do meigo Rabi. O que nós sabemos é que Tomé era descendente de um antigo pescador de Dalmanuta e era um homem muito rápido para poder pensar, mas também para desacreditar. Tomé utilizava muito da lógica, da razão, para tomar qualquer decisão da sua vida ou fazer qualquer análise diante das circunstâncias. Muitas vezes, as pessoas que não o conheciam pensavam que ele desconfiava de tudo e de todos, a todo instante. Há alguns autores que escrevem sobre a vida de Tomé que dizem, inclusive, que ele era chamado por muitos de pessimista, porque ele utilizava primeiramente da sua razão e dificilmente recorria aos sentimentos. E aqui nós temos uma boa análise para podermos fazer, porque o espírito André Luiz, ele vai nos dizer pela mediunidade de Chico Xavier que a nossa evolução, ela se faz em duas asas, que é a asa da razão, do intelecto, e a asa do sentimento, das qualidades e virtudes. E que todos nós, que nos encontramos encarnados aqui na Terra, precisamos desenvolver essas duas asas com equilíbrio. Porque quando nós temos desenvolvido por demais a razão, o que acontece? Nós muitas vezes nos tornamos orgulhosos, muito intelectualizados, achamos que sabemos mais do que todo mundo. E quando nós temos muito sentimento, mas não temos a lógica, o nosso sentimento às vezes fica vivenciado de maneira equivocada. Aquele sentimento piegas, o sentimento deturpado. Então, quando nós aliamos a razão e o sentimento, nós conseguimos alçar voos mais altos. Mas ao que consta, segundo os historiadores, Tomé era muito razão e pouco sentimento. E muitas vezes, Tomé, observando o comportamento dos seus amigos, aqueles que estavam mais perto na convivência com Jesus, ele via a candura, a docilidade de João, que era chamado inclusive o apóstolo amado de Jesus. Outras vezes, ele observava a simplicidade de Simão Pedro, de Tiago Maior, e ele notava que os seus companheiros do apostolado, eles estavam em um estágio de amor muito mais avançado, de um estágio de amor que não exigia, estava sempre pronto para poder servir. E Tomé, muitas vezes, ele não conseguia trazer esses mesmos sentimentos para dentro do seu coração. No entanto, ele tinha qualidades. Todos nós, por mais que tenhamos imperfeições, vícios, nós também trazemos pontos positivos, as nossas qualidades, as nossas virtudes. Tomé não tolerava de maneira alguma mentiras. Ele tinha o compromisso com a verdade e adorava viajar, conhecer lugares nunca vistos, fazer amizades. Ele tinha um bom relacionamento, tanto com os apóstolos, os seguidores de Jesus, quanto com as pessoas que estavam ao seu derredor. Os estudiosos também dizem que Tomé, ele buscava sempre aumentar o seu cabedal de conhecimento. Como ele era sempre ligado à razão, ele sempre buscava estudar para ter bases seguras para questionar, para poder, muitas vezes,
duvidar das circunstâncias, porque por meio do conhecimento nós temos condições de dialogar com o outro sobre aquilo que nós estamos tendo dúvida ou aquilo que nós não acreditamos. Tomé, ele estudava os escritos sagrados da Índia. Ele gostava muito dos ensinamentos deixados por Krishna, o grande mestre que legou à humanidade caminhos para a iluminação interior, especialmente através de um livro milenar chamado o Bhagavad Gita. Também estudou a respeito da China multimilenária, estudava a respeito dos escritos que foram deixados no Egito, também na Caldeia, na Grécia, em Roma. Ele sempre estava desejoso de aprofundar no conhecimento. Então ele lia sobre tudo aquilo que chegava às suas mãos, os pergaminhos. E por isso mesmo, por ter um intelecto tão desenvolvido, que ele demorava muito para aceitar um fato. A sua consciência lhe pedia cada vez mais ponderação diante das ocorrências. Segundo Tomé, essas ocorrências elas precisavam ser testadas à luz da razão, a sua autenticidade, para ver se realmente existiam, se realmente aconteceram daquela forma. Para nós termos uma ideia da personalidade de Tomé, e essas informações que nós estamos trazendo, os nossos internautas que nos estão acompanhando, são registros trazidos por historiadores, mas também os benfeitores espirituais, pela mediunidade de Valdo Franco, de Chico Xavier e de João Nunes Maia. Nós temos esparso em diversos livros, diversas mensagens que falam a respeito da vida de Tomé. E ele era encantado com uma personalidade bíblica. Antes de Jesus chegar à Terra, conforme nós sabemos, a história do povo judeu foi construída desde Abraão, onde foram enviados muitos missionários. Alguns deles com a tarefa de preparar o caminho, de lançar a semente para que Jesus pudesse chegar. Isaías foi um profeta que por diversas vezes falou a respeito do Messias. Mas Tomé, ele encantou-se ao ler aquelas escrituras, especialmente com um profeta chamado Melquisedeque. É um nome bastante conhecido no movimento religioso de uma forma geral. Melquisedeque tem a sua vida envolta em muitos mistérios. Mistérios no sentido que não há muitas informações a respeito, por exemplo, do seu nascimento, da sua genealogia, sobre alguns fatos que foram muito marcantes na sua vida. Mas ele foi chamado um rei muito justo e através do seu trabalho, do seu esforço, ele alcançou inclusive a posição de sacerdote no meio do povo judeu. E ao assumir essa função, Melquisedeque, conforme narra o Antigo Testamento, ele começou a curar as pessoas enfermas. Ele dialogava com as pessoas que estavam com dificuldades, buscava orientá-las. E tudo isso encantou Tomé. Mas à medida que ele lia aqueles pergaminhos, aquelas escrituras, ele trazia muitos questionamentos. Como seria natural, ele trazia dúvidas se é que realmente tudo aquilo havia acontecido. Como Melquisedeque fazia para curar as pessoas? Qual era o seu poder, entre aspas? Qual a forma com que ele restituía a saúde para as pessoas? E ele
sempre buscando as suas respostas. Embora, conforme nós dissemos, não saibamos qual foi e quando foi que Jesus chamou, ele foi um dos discípulos que engrossou o colégio apostolar de Jesus. E junto do mestre e dos seus companheiros, os outros discípulos, Tomé muitas vezes dialogava, ele buscava a compreensão, ele queria encontrar as suas respostas. O espírito Shaolin, pela mediunidade João Nunes Maia, no livro chamado Aveluz, ele tem ocasião de narrar diversos encontros de Jesus com seus apóstolos. Assim como o livro Jesus no Lar, pela mediunidade de Chico, o espírito Neo Lúcio conta aqueles cultos que eram realizados na casa de Simão Pedro, que era uma grande oportunidade que os seguidores de Jesus tinham para poder perguntar, escutar histórias. O livro Aveluz, ele também é bem parecido com esse formato. Na verdade, o livro Aveluz traz questionamentos que os apóstolos fazem a Jesus. E eles estavam, os apóstolos, os discípulos, na cidade de Caná da Galileia, que foi aquela cidade onde Jesus transformou água em vinho, primeiro acontecimento público da vida de Jesus. O sol estava ardente e Tomé estava imerso numa profunda meditação. Ele andava pelas ruas da cidade, estava sozinho e foi andando sem ermo, como se estivesse sendo conduzido por mãos invisíveis. E de repente ele se afastou um pouco da cidadezinha e quando ele viu, ele estava diante de uma porta de um casebre, onde do lado de fora estavam algumas pessoas, alguns familiares reunidos. E quando Tomé foi se aproximando, ele logo começou a falar da mensagem de Jesus. Ele já havia sido tocado pela mensagem do Mestre, que o fortalecia diante de tantas experiências difíceis. E dentre as palavras, os ensinamentos que Tomé trouxe àquela família que estava ali à porta da casa naquele dia, naquela manhã, um desses ensinamentos foi: dá tudo o que possuís, que alcançarás algo mais. Ele convidava a família a poder distribuir aquilo que eles dispunham, a oferecer um pouco mais para aqueles que estavam à volta, porque a misericórdia divina sempre multiplica em bênçãos aquilo que nós fazemos em favor de alguém. Mas aquelas palavras, elas saíam da boca de Tomé sem que ele pudesse dar-se conta. Era como se ele estivesse sendo intermediário. Ele não sabia bem ao certo porque estava falando aquilo. E foi naquele instante que a família reunida, muito triste, deu a informação a Tomé que eles estavam velando o corpo de uma jovem que acabara de falecer. Os pais, inclusive, estavam ali na porta juntamente com Tomé. Eles choravam muito, estavam se preparando para sepultar aquela jovem que havia falecido. Naquele instante, Tomé então cumprimentou a família, dialogou com eles um pouco mais. E aqueles familiares, eles começaram a ficar tão envolvidos com a palavra de Tomé que acabaram de tratar como se fosse um familiar, o convidando para poder entrar. Quando Tomé entrou na casa, era muito comum naquela época os corpos ficarem sobre as mesas para serem velados. Então o corpo estava sobre a mesa, era uma moça que estava ali, e os familiares muito chorosos ao entorno, e Tomé, de repente, ele fala em alta voz:
Por que vocês estão chorando tanto? A vida continua. Morremos aqui no corpo físico, mas nascemos em um corpo espiritual. E à medida que ele ia trazendo aqueles ensinamentos, que ele ia envolvendo aquelas pessoas que o escutavam, elas começaram a ter esperança. Elas traziam nos olhos aquele sentimento de gratidão. E ele continuou a falar, continuou a trazer a mensagem das boas novas de alegria que ele havia aprendido com Jesus. Em determinado instante, ele silenciou, todos na sala estavam mais tranquilos, e então Tomé escutou uma voz nítida que lhe disse: Deus te abençoe no labor de confortar os corações amargurados. Eu te agradeço por consolar os meus pais, que durante 30 anos cuidaram, me acolheram com tanto amor. Eu estou livre deste fardo, que logo vai ser comido pela terra. Mas eu não estou livre e nem quero estar do amor que eu sinto por cada um deles e que trago dentro do meu peito. Ah, meu irmão, quando puderes, venha falar ao coração dos meus pais sobre essa doutrina que você abraçou. Meu nome é Maria Celeste. Adeus e muito obrigada. Da mesma forma que ele começou a escutar aquela voz se apagou na sua mente. Tomé olhava para um lado, olhava para outro, para ver se alguém também estava escutando aquela voz. Ele estava muito preocupado, mas, diante do silêncio de todos, percebendo que os pais estavam mais calmos com a sua fala, Tomé então aproximou-se do pai e da mãe de Maria Celeste, a jovem que havia falecido, e ele então beija a destra do pai, a destra da mãe, e diz para eles: Maria Celeste está muito bem, não se preocupem. E ele sai da casa, deixando a família. Quando ele sai da casa, de retorno para a cidade, para Caná da Galileia, Tomé começa então com as suas divagações, com as suas dúvidas. Como é que ele poderia ter escutado aquela voz? Aquela menina havia falecido. Como é que ele pôde trazer tantas palavras àquela família que estava tão entristecida, fazendo brotar a esperança dentro dos seus corações? A sua mente fervilhava cada vez mais. Eram os rigores da razão, embora os sentimentos começassem a eclodir dentro do seu coração. Ele passou então por Caná da Galileia e voltou um pouco mais tarde para Cafarnaum. E na cidade ele foi conversar com Simão Pedro. E quando ele conta para Simão Pedro o que havia acontecido, Simão não tem nenhuma dúvida. Simão compreendia muito bem aquele fenômeno. Ele tinha a certeza da imortalidade da alma. Ele tinha certeza que o corpo se acaba, mas que o espírito continua a viver. E eles então conversam largamente, mas Tomé ainda não se dá por vencido. Ainda trazia os seus questionamentos. Porque Tomé, ele tinha fé em Jesus. Tanto é que seguiu seus passos. Se ele não acreditasse em Jesus, ele não aceitaria o convite para ser seu discípulo. Mas ele sempre ficava desconfiado, era com os acontecimentos. Porque muitas vezes ele não conseguia explicar, à luz da razão, o que estava acontecendo. Porque nós sabemos que muitas vezes
A razão não explica, só o sentimento. Outras vezes nós queremos algumas respostas que ainda não estamos preparados para poder compreender. Quantos questionamentos que nós trazemos e que ainda não temos as respostas, porque ainda não estamos amadurecidos o suficiente para poder receber aquelas informações. E os apóstolos, os demais seguidores de Jesus, eles conversavam com Tomé e sempre buscavam entendê-lo. Naqueles diálogos, eles de maneira alguma criticavam, rechaçavam Tomé por causa das suas dúvidas, porque eles entendiam que aquela era a personalidade de Tomé, racional, que buscava estudar, conhecer e entender o fenômeno para poder acreditar. Então, ele se esforçava, muitas vezes, para crer em alguma coisa sem examinar, mas ele não dava conta, ele queria sempre verificar. E os apóstolos, naquela irmandade, naquele colégio, eles não pensavam que as dúvidas, os questionamentos de Tomé fossem um ponto de negação na sua vida. Eles achavam, eles viam o significado daquela dúvida como um ponto de vigilância, como alguém que estava atento para não aceitar uma mentira como sendo verdade. Aqui nós queremos abrir um parêntese na história de Tomé, porque este ponto é muito importante. Na nossa vida, é sempre muito bom nós questionarmos. É sempre muito bom nós procurarmos as respostas, não aceitarmos tudo aquilo que nos é dito, tudo aquilo que nós lemos. Afinal de contas, nós fazemos parte de uma fé raciocinada. A doutrina espírita nos traz essa luz do bom senso, da análise, onde nós precisamos ver o conteúdo da mensagem para podermos verdadeiramente abraçar ou não aquela informação. Kardec, nosso codificador, ele utilizava-se desses métodos de comparação. Ele analisava por demais algo antes de aceitar como sendo uma verdade. Aliás, ele tem uma frase muito interessante que diz assim: é melhor nós rejeitarmos 9 verdades do que aceitar uma mentira. Porque quando nós aceitamos uma mentira, ela se torna verdade na nossa vida. Mas quando nós rejeitamos uma verdade, ela retorna. Porque a verdade não se modifica jamais. Em todas as épocas, ela permanecerá. Mas o que nós precisamos tomar muito cuidado, e esse é o ponto que nós queremos trazer nessa fala, é que essa dúvida, ela não se torne na nossa vida cepticismo. O que é o cepticismo? É duvidar de tudo. Qualquer coisa que a pessoa nos fala, nós duvidamos. Qualquer coisa que nós lemos, nós duvidamos. E passamos então a ter questionamentos improfícuos. Questionamentos que não nos levam a lugar nenhum. Questionamentos que nos estagnam, que nós queremos comprovação para tudo. Então existem situações que a dúvida ela é muito importante. Mas existem outras situações que nós precisamos ser mais flexíveis. Precisamos ponderar, mas que isso não se torne uma barreira na nossa vida para nós abrirmos a nossa mente, para podermos compreender as verdades da vida e especialmente as verdades do Evangelho. Então esse ponto nós achamos muito interessante, que é a convivência dos apóstolos com Tomé e a forma com que eles viam Tomé. Porque quando nós estudamos a vida de Tomé, ou especialmente quando nós tomamos algumas partes da sua vida, como mais à frente nós vamos ver, nós nos apegamos a essas dúvidas, mas nós não entendemos o contexto. Por que elas surgiram?
Por que Tomé era deste jeito? Por que ele duvidava de tudo sempre? Então é preciso nós podermos também abrir o nosso coração para vermos Tomé com outros olhos, não como aquele ponto de negação, mas como ponto de vigilância, como base para tomar as suas decisões na lógica, embora precisava também desenvolver os seus sentimentos. Nos encontros de Jesus com os apóstolos, conforme nós havíamos dito anteriormente, Jesus, ele sempre abria espaço para que os apóstolos pudessem falar. Era um momento de intimidade, onde eles podiam tirar dúvidas, onde eles podiam também esclarecer algo que ficou incompreendido, onde eles podiam falar sobre experiências pessoais, trocar informações. Era um momento de amizade entre Jesus e os seus seguidores. E uma certa noite, Tomé, ele resolve então fazer um questionamento a Jesus. Ele diz o seguinte: eu procuro por um tesouro, Senhor, bem diferente. E talvez seja mais difícil de encontrar do que as pedras preciosas. Eu procuro por um poder que vale mais do que todos os poderes temporais. Eu não sei onde e como encontrar a felicidade. Que o Senhor pode me dizer a respeito deste tema? Naquele instante, todos os apóstolos começaram a ficar muito atentos, porque essa era uma dúvida que eles também traziam. Isso é muito interessante, porque às vezes nós trazemos dúvidas em determinados assuntos e não questionamos. Nós não perguntamos para que os outros não percebam a nossa ignorância. Então nós ficamos calados, guardamos a dúvida. Tomé não. Tomé ele colocava para fora. Ele ia perguntando aquilo que ele achava que devia saber. E muitas vezes os seus questionamentos eram as dúvidas que outros tinham e não tinham a coragem de perguntar. Então ele era esse inquiridor. E agora ele perguntava sobre um tema que até hoje nós também questionamos. Muitos de nós ainda não sabemos onde encontrar a felicidade, onde é que ela está, a tão sonhada felicidade. E Jesus, ele já havia respondido para Tomé. Nessa ocasião, Jesus então diz para o seu apóstolo: o tesouro que buscas não se encontra muito longe, porque ele está dentro de ti. Ele está dentro do seu coração. A chave para poder abrir este cofre, que é o seu coração, é o amor. O amor é a chave que realmente abre as portas do nosso coração para podermos encontrar a verdadeira felicidade. Porque a verdadeira felicidade, ela só se expressa quando nós amamos verdadeiramente o nosso próximo. Enquanto o homem viver de maneira egoística, só dentro de si mesmo, ele gozará da felicidade passageira, que não possui raízes profundas. Mas o dia em que o homem estender a mão para aqueles que estão à sua volta, tendo compaixão, encontrará a verdadeira felicidade. Naquele instante, Tomé, ele bebia daqueles ensinamentos, daquela fonte inesgotável de amor e de sabedoria, de tal forma, ele tinha sede de aprendizado. E Jesus estava trazendo uma resposta para a sua dúvida. E enquanto Jesus ia falando, e Tomé muito atento, aqueles que estavam à sua volta, os demais apóstolos, eles ficavam alguns cochichando. Falavam baixinho para não atrapalhar Jesus,
Mas Tomé os escutava. E um dizia assim: como é difícil ser feliz. As coisas boas não podem ser fáceis, disse o outro. Ah, mas desse jeito eu nunca encontrarei felicidade. E enquanto todos questionavam o que Jesus estava trazendo, na dificuldade de poder encontrar a felicidade, Tomé, ele tinha vontade de gritar. Ele tinha vontade de expressar o sentimento que ia dentro do seu coração. Ele queria dizer para todos: meus irmãos, meus amigos, o Cristo é a nossa felicidade. Jesus é a nossa felicidade, porque Ele está nos trazendo o caminho para nós podermos encontrá-la. Mas o bom senso de Tomé não permitia. Tomé, racional, ele segurava as suas emoções, segurava os seus sentimentos. E embora ele estivesse tão feliz com aquelas informações que Jesus trazia para ele não conseguia expressar o seu sentimento para os demais apóstolos. E Jesus, que conhece profundamente a todos nós, ele continua falando com Tomé, explicando a ele a respeito da felicidade. E ele diz que buscar a felicidade não é fácil. De alguma maneira, Jesus estava percebendo os cochichos ao seu derredor. Buscar a felicidade não é fácil, porque requer de todos nós renúncia, controle, trabalho, e essas são as dificuldades da criatura humana. Então é necessário que nós possamos, muitas vezes na nossa vida, expressar também as nossas dúvidas. É preciso que nós possamos verdadeiramente abrir o nosso coração e buscar encontrar também as respostas. E de uma forma racional e também com sentimento, analisar aquilo que nós nos encontrarmos, retendo sempre, como diz Paulo de Tarso, aquilo que é bom. Devemos examinar tudo que está à nossa volta, mas reter aquilo que é bom. E o tempo vai passando. Tomé e também os demais apóstolos, eles convivem com Jesus em torno de 3 anos e meio, aproximadamente. E alguns meses antes da prisão de Jesus, o seu julgamento e a sua morte, nós vamos encontrar uma passagem do Evangelho que mostra a força de Tomé. Essa passagem que nós vamos relatar agora está na Bíblia Sagrada. É um relato feito pelos evangelistas que muitas vezes nós lemos e não percebemos. Porque este fato evangélico, ele está associado a Lázaro, aquele que foi ressuscitado por Jesus, na verdade curado pelo Mestre, depois do 3º dia ter sido sepultado. As páginas do Evangelho nos contam que Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, estavam bastante preocupadas, porque Lázaro estava muito doente. Ele possuía uma dermatose que se espalhou pelo seu corpo. Não era lepra, mas elas estavam muito preocupadas porque Lázaro tinha piorado muito. Então elas mandam um mensageiro chamar Jesus, porque se o mestre ali estivesse, poderia curá-lo. Quando o mensageiro encontra Jesus, Jesus está na região da Pérea com seus apóstolos. E naquele instante, o mensageiro, ele traz a notícia, ele traz o recado das 2 irmãs. E quando Jesus escuta, parece que não dá valor. Jesus não diz nada, o mensageiro foi chamá-lo, ele era muito amigo de Marta, Maria e Lázaro, mas ele não diz nada, ele continua fazendo as suas pregações e o seu trabalho naquela região. E só 2 dias depois é que ele diz para os apóstolos que eles voltariam à Judéia
porque ele precisaria ir estar com a família em Betânia, com Marta, Maria, porque Lázaro apenas dormia. E nesse momento, os apóstolos eles ficam muito preocupados, porque Jesus ele já estava sendo procurado pelos fariseus, pelos saduceus, os doutores da lei, que queriam arrumar uma maneira de poder prender Jesus, de poder interceptar o seu trabalho. Jesus estava ameaçado realmente. E os apóstolos tinham medo. Então eles começaram naquele burburinho. Como é que Jesus vai voltar para a Judéia? Nós estamos correndo perigo. E foi Tomé, o apóstolo, que gritou em alta voz. Está nos registros da Bíblia. Ele grita em alta voz: vamos todos com ele. E se preciso for, morremos com ele. Tomé incentiva, ele traz aos apóstolos aquele bom ânimo, aquela sacudidela, para que eles pudessem perceber que estavam ao lado de Jesus, que eles eram os primeiros seguidores, eles precisavam estar com o Mestre onde quer que ele fosse. Então Tomé foi esse incentivador para que eles retornassem para a Judéia, indo a Betânia, como de fato ocorreu, e Jesus traz de volta Lázaro. Bem mais tarde, alguns meses depois, Jesus ele é recebido em Jerusalém, naquele domingo de Ramos, é aplaudido pelo povo, que o chama o rei dos judeus. Ele vai para Betânia, permanece ali, volta a Jerusalém para pregar e vai ficando alguns dias na cidade de Betânia, quando na quinta-feira ele pede a Simão Pedro e a João para poder preparar uma ceia. Era a festa da Páscoa e ele então queria fazer essa festa juntamente com seus seguidores, que se deu na cidade de Jerusalém. Na última ceia, como foi dado o nome a este encontro de despedida, Jesus trouxe muitos ensinamentos, muitas lições para todos nós. Mas há um determinado instante daquele diálogo de Jesus com os apóstolos que também é muito interessante, com a participação de Tomé. Jesus ele anunciou que o Filho do Homem seria negado, seria traído, levado à morte. E ele diz para os seus apóstolos: para onde eu vou, vocês sabem, e sabem também o caminho. E todos que estavam ali assentados à mesa ficaram calados. E Tomé, ele ousou fazer a pergunta, o questionador, a dúvida. E ele diz: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Talvez muitos dos apóstolos também não sabiam. Talvez muitos dos apóstolos que estavam ali traziam essa dúvida e não tinham coragem de perguntar para Jesus. E Tomé foi além. Para onde o Senhor vai e como que nós podemos conhecer o caminho? E Jesus então diz aquela frase extraordinária que todos nós conhecemos: eu sou o caminho da verdade e da vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Tomé criou um ensejo para que Jesus pudesse nos dar esse direcionamento. Afinal de contas, ele é o nosso modelo e guia, conforme a questão 625 de O Livro dos Espíritos. Mas logo depois da ceia, Jesus é preso, é levado a julgamento na casa de Caifás. No dia seguinte, ele é levado a julgamento por Pôncio Pilatos e é condenado à crucificação. Jesus é crucificado, não tem onde ser sepultado depois da sua morte, mas José de Arimateia é que empresta o sepulcro para colocar o corpo de Jesus. E no terceiro dia da morte de Jesus, Maria de Magdala, Joana e também Salomé,
elas vão ao sepulcro para lavar o corpo de Jesus, conforme era a tradição naquela época. E quando elas chegam ali, a pedra está movida e o corpo não se encontrava lá dentro. E uma voz é escutada: aquele a quem vocês procuram, aí não está. Então Joana e Salomé saem a correr e Madalena fica ali, chorando ajoelhada, quando Jesus lhe aparece. É uma cena muito bonita, todos nós conhecemos, a cena em que Jesus ele aparece a Madalena pela primeira vez, ela acha que é o jardineiro, quando ela vai perguntar qualquer coisa, ela reconhece Jesus, ele diz Rabone, que quer dizer mestre, e ele lhe diz Maria. Ela quer levantar-se, porque ela está ajoelhada chorando, para poder abraçar Jesus. E então o meigo Rabi lhe diz: não me toques ainda, porque não fui à casa de meu pai. Mas vá e diga aos meus seguidores que eu desejo falar-lhes na cidade de Betânia. E ele desaparece aos olhos de Madalena. Ela foi a portadora da boa notícia. Madalena foi aquela que trouxe ao mundo a luz da imortalidade da alma, porque ela viu Jesus pela primeira vez. E desesperada, porque estava também feliz, Madalena desce então à cidade, porque os sepulcros eram fora dos muros de Jerusalém, e ela corre para ir no local onde estavam os apóstolos. Ela sabia onde eles estavam, que era no cenáculo, na casa de Maria de Jerusalém, onde havia ocorrido a última ceia. E quando ela chega naquele local, os apóstolos estão todos reunidos, Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, também estava, e ela, naquele misto de alegria, suarenta, ofegante, porque ela veio correndo para trazer a boa informação, ela então diz, muito feliz: eu vi a Jesus, ele está vivo. E conforme o mestre pediu, ela traz o recado, para que os apóstolos pudessem ir à cidade de Betânia. Maria de Nazaré, que estava ali, ela abraça a Madalena, chora junto com ela, e naquele instante, uma voz rouquinha é escutada ao fundo daquele salão, que diz assim: e tu pensas que nós vamos acreditar? Tu pensas que nós vamos acreditar que Jesus apareceu a você? Ele poderia ter aparecido a Maria, sua mãe, a João, o apóstolo amado, a Simão Pedro, a pedra angular, mas a ti. E naquele instante, Madalena abaixa os olhos. Era o ciúme que despertava no coração daqueles homens. E ela, então, muito emocionada, diz: eu não sei porquê, mas a mim ele apareceu. Maria de Nazaré, ali abraçada a Madalena, lhe diz: eu creio, minha filha, que a ti ele apareceu. E os apóstolos, eles foram à cidade de Betânia conforme Jesus havia solicitado. Foram 10 apóstolos. O único que não foi, Tomé, que duvidou quando Madalena trouxe a notícia. Judas Iscariote já havia suicidado. Então foram os 10 apóstolos. E com portas e janelas fechadas, sem que eles esperassem, Jesus apareceu. Jesus apareceu, conversou com eles, trouxe mensagens. E eles, muito felizes, os seguidores de Jesus, aqueles que estavam ao lado de Tomé a todo instante, chegaram entusiasmados para contar para ele. Realmente Jesus nos apareceu. Como Madalena nos disse, ele retornou. E então Tomé disse para os seus amigos: eu só crerei se eu meter o dedo nas suas chagas. Eu só acreditarei se eu ver. E naquele instante, os apóstolos também ficaram sem entender a reação de Tomé. Um dia, logo depois desse acontecimento, sem que ninguém esperasse,
Jesus apareceu e Tomé estava presente. Então Jesus apareceu, veio diante de Tomé, foi a primeira atitude do Mestre. Estendeu as suas mãos, os seus pulsos e disse: vem aqui, Tomé, e mete o teu dedo nas feridas. Porque bem-aventurado são os que não viram e creram. E naquele instante Tomé começa a chorar, ajoelhado aos pés de Jesus. Meu Senhor. E o Mestre então silencia, deixando para Tomé e para todos nós uma grande lição. As tradições históricas dizem que depois do dia conhecido como dia de Pentecostes, Tomé ele foi evangelizar na região da Pártia e estendeu o seu trabalho, o seu apostolado, na Pérsia, terminando na Índia. Naquelas terras distantes, onde um dia ele havia estudado tanto sobre Krishna, agora teve a oportunidade de chegar até a Índia, trabalhando em regiões onde nunca antes havia se falado sobre o Evangelho de Jesus. Ele trabalhou fervorosamente como este primeiro homem da Boa Nova, esses primeiros seguidores que deram tudo o que tinham para que a mensagem pudesse ser levada. Até que no ano 53 ele vai ser martirizado. Estava Tomé na cidade de Madras, havia fundado uma instituição, hoje uma igreja, existe até hoje, a igreja de São Tomé. Ele estava pregando para algumas pessoas, quando então os soldados do rei de Milapura apareceram. Eles apareceram e mandaram ele calar a boca. E ele continuou pregando. Então os soldados começaram a atirar flechas envenenadas que entrecortaram o corpo de Tomé. E naquele instante, quando o veneno entrou na corrente sanguínea com aquelas dores alucinantes, Tomé, falando do Evangelho, ele teve vontade de gritar de dor. E foi naquele instante que ele viu uma luz brilhando diante dos seus olhos. E de dentro dessa luz, a figura de Jesus. Era o Mestre que estava diante dos olhos de Tomé. E Jesus, com um sorriso nos lábios, aproximou-se de Tomé, colocou o dedo em riste sobre os lábios de Tomé e lhe disse: não grite, Tomé, porque a tua vida já gritou. E ele então cai ao chão, o corpo, e o espírito imortal se desprende. Ele é acolhido no mundo espiritual por Jesus. O apóstolo que tanto nós atacamos, o apóstolo que tanto nós falamos que foi aquele que duvidou, foi um dos apóstolos, que nem todos foram recebidos por Jesus, foi um dos apóstolos que foi acolhido pelo Mestre no dia da sua morte. Santo Agostinho, um dos pais da Igreja Católica, ele, num dos seus sermões, ele chegou a dizer que Tomé duvidou para que nós pudéssemos crer. Então, meus amigos, nessa noite, quando nós nos recordamos de Tomé, que nós possamos meditar sobre a nossa vida, que nós possamos meditar sobre os nossos questionamentos, que eles sejam embasados à luz da razão, mas que também tenhamos o sentimento para abrir a nossa alma a fim de poder receber a boa semente, a fim de que nós possamos cada vez mais, na fé raciocinada, conseguirmos fazer brilhar a nossa luz, como Tomé o fez. Nessa noite, para o nosso coração, foi uma alegria imensa podermos estar aqui reunidos, agradecendo a todos os nossos internautas que estão nos acompanhando, que as bênçãos de Jesus
chegam até os seus lares. Agradecer à Sociedade de Estudos Espíritas Irmão Tomé, que nos convidou, que nos proporcionou essa oportunidade. Quantas vezes estivemos visitando em Vitória essa instituição. Espero que outras oportunidades se façam. Enquanto estamos no isolamento social, quanta beleza podermos virtualmente falarmos de Jesus e tirarmos esses momentos dentro do nosso lar para que nós possamos sempre repletar o nosso coração de informação, trazendo luz para o nosso dia a dia, para podermos seguir adiante. Nosso muito obrigado, que Jesus nos abençoe e nos envolva em sua paz. Até mais, até breve oportunidade, uma boa noite para todos nós. Muito obrigado.